E sejam bem-vindos. Meu nome é Meg Landim, o especialista na técnica de micropigmentação Shadow há 6 anos, referência em naturalidade aqui em Minas Gerais. Hoje a técnica que eu realizo é a técnica Brazilian Shadow, que é sem dúvida a técnica queridinha por aqui. Essa técnica é uma técnica que todas as clientes são apaixonadas. Ela entrega uma definição e um acabamento com aquele efeito esfumado que nós profissionais sempre buscamos no nosso estado. E hoje eu vou trazer para vocês em primeira mão todo o passo a passo da técnica, mostrando os detalhes, as dicas e os segredinhos que eu utilizo para conseguir aquele efeito com extremo alinhamento e um esfumado impecável. Vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo, que sem dúvidas é o ponto essencial para a gente ter um trabalho de extrema qualidade. Antes de começar a realizar a micropigmentação Shadow na sobrancelha dela, a gente vai iniciar pela parte do design de sobrancelhas. Não adianta a gente ter uma implantação, um bom mapeamento se a gente não faz um bom design de sobrancelhas. Isso daqui vai ser o carro-chefe da nossa micropigmentação. Então vem higienizando toda a parte da sobrancelha, tirando a oleosidade. Pra gente vir fazendo o desenho dela, eu vou utilizar um lápis dermatográfico. Esse daqui que eu tô utilizando é o da Mitsubishi, ele tem uma ótima fixação. Vou começar o mapeamento marcando o ponto central da sobrancelha dela. Inicial, eu vou vir aqui, ó, nessa curvinha do nariz e vou apoiar o meu dedo bem no dorso dela aqui, ó. E esse ponto inicial, ele vai ter exatamente a mesma medida do dorso do nariz dela. Ponto final, vou vir aqui no arco do cupido dela, aba do nariz e no último cílios, finalzinho do cantinho dos olhos. No ponto alto dela, eu vou vir visualizando qual sobrancelha tá mais definida esse ponto alto. Eu vou usar ele como medida, então venho aqui marcando para espelhar do outro lado e as duas sobrancelhas terem o mesmo ponto alto. E já trago a mesma medida para o outro lado. Já marco também um ponto alto até o outro, tirando a medida da altura da sobrancelha e também o início na linha inferior e na linha superior. Pegar o ponto inicial lá no ponto alto lá no ponto final. E já venho replicando também do outro lado, e levando do ponto inicial até o ponto alto, do ponto alto até o ponto final novamente. E já partindo para a linha inferior dessa sobrancelha, é de extrema importância que a gente faça essa linha o mais rente possível dos fios naturais da sobrancelha. Porque quanto mais excesso de pele tiver para fora dessa micropigmentação, mais artificial vai ficar o desenho. Então a gente precisa respeitar o desenho natural de cada cliente. Com o meu lápis dermatográfico apontado, quanto mais fininha tiver essa ponta dela, mais fácil vai ser pra gente na hora do alinhamento, tá? Estico bem a pele pra cima e pro lado, então como se a minha mão fizesse aqui um formato de L, eu vou puxar bem a pele dela. Se a pele não estiver bem esticada, a gente não consegue vir desenhando de uma forma bem fininha. Eu já vou limpando aqui em volta, tanto de dentro quanto de fora, para deixar essa linha bem fininha. E o design de sobrancelha não adianta a gente ter pressa, tá? A gente precisa fazer ele muito bem feito, limpando de dentro e de fora, deixando essa linha o mais fininha possível para ajudar na hora que a gente for fazer o alinhamento na linha inferior, tá? Então a gente vai corrigindo as assimetrias, deixando o mais proporcional possível. Nós iniciamos então o nosso design de sobrancelha. O segredo aqui da Shadow é nesse alinhamento de baixo, a gente precisa que a agulha ela deslize para fazer aquele alinhamento bem perfeito. Então a gente vai tirar os fiozinhos que está em cima da linha também. Geralmente no design de sobrancelhas a gente só tira o que está para fora do desenho. Aqui na Shadow, todos esses fiozinhos que estão aqui em cima da linha, a gente precisa tirar eles para não travar a agulha. E assim a gente consegue aquela linha bem perfeita, sem nenhuma tremidinha, que é todo o diferencial da Shadow. A gente vai vir fazendo a nossa caixinha da sobrancelha. Então a gente vai fixar primeiro ela e eu vou dividir da seguinte forma. Ó, a gente vai trazer uma divisão aqui da frente. Aqui eu quero ela menos saturada. Então a gente vai fazer uma linha de pixel aqui na frente para ter mais naturalidade nesse início. Nesse restante aqui da linha inferior, a gente vai deixar ela mais saturada, porque a gente quer mais definição. Então aqui embaixo toda a gente vai vir com o movimento de vem fazendo uma linha. No fim da sobrancelha dela, na parte superior, a gente vai definir a cauda mais saturada. Então a gente também vai definir essa borda. Até o ponto alto, uma saturação média. Então a gente vai vir fazendo várias linhas de pixel, uma em cima da outra, e aqui em cima é onde a gente quer o extrema naturalidade. Então, é menos saturado também, igual ao início, tá? Para isso, a gente vai aumentar a velocidade do nosso dermógrafo para 80. Essa é a única hora em que eu uso uma velocidade média alta, com o movimento de vem. A minha agulha vai estar virada para o início do movimento, tá? Ó, a gente vai esticar muito bem aqui a pele dela, tá? Pra fazer esse alinhamento, a pele tem que estar muito bem esticada. E eu vou iniciar o meu movimento jogando lá na frente com o movimento de vem em cima da linha. A gente fez as primeiras passadinhas de pixel e aqui a gente vai vir fazendo linha. A gente vai vir fazendo o movimento de vai e vem pra ter um extremo alinhamento, tá? Essa agulha aqui, ela traz pra gente uma estabilidade. Então não é uma agulha que vai ficar bambeando, não vai ficar tremendo muito, e isso facilita pra gente na hora de implantar o pigmento no alinhamento, tá? Essa agulha que a gente tá utilizando é uma agulha de uma ponta de 30 milímetros da Dermocamp, de esticar muito bem a pele, fazendo um movimento curtinho de vai e vem. Para saber se a gente está implantando corretamente esse pigmento,
A gente precisa sentir a pele vibrando, tá? Dessa forma, eu sei que meu pigmento está sendo implantado. É uma vibração sutil, a gente não vai fazer o procedimento em uma camada muito profunda, tá? É somente aqui na epiderme, então a gente não vai aprofundar demais a nossa agulha. O que a gente vai fazer para definir é um movimento lento e curtinho. Quando a gente aumenta as passadas, a gente aumenta a definição nessa região, mas a profundidade continua a mesma, tá? Sempre em cima da linha, movimento curtinho, devagar, pra gente ter definição. Aqui a gente quer uma linha mais saturada, tá? Então é um movimento de vai e vem, sem tirar da pele. Aqui na parte de cima, onde há uma saturação média, a gente vai vir diminuindo a velocidade para 70 novamente. E a gente vai vir fazendo pixels em movimento de vem, então a gente vai ter mais naturalidade. Então a gente vai vir fazendo uma sequência de pixels, uma em cima da outra. A gente vai dar passadinhas bem mais rápidas e espaçada para não definir demais. Essa borda superior, a gente precisa de mais iluminação. Então a gente dá uma, duas passadinhas e já vai para frente, tá? Pra ter aquele jogo de luz bem bonito. Ó, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês essa linha. Ela é uma linha sutil. A gente vai dividir a sobrancelha dela do ponto final até aqui o ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer uma divisa. E o do corpo pro início. A gente vai dividir aqui, ó, quase que ao meio, tá? Vai começar a fazer já a primeira passada sem anestésico aqui na pele. Então, no final, a gente vai dar 3 passadas, porque a gente quer mais sombra no fim dela. Na parte inferior, também 3 passadas. Na parte superior, a gente já quer mais iluminação. Então, 2 passadas e uma única passada bem feita aqui na frente, onde a gente quer extrema naturalidade. Então, aqui agora a gente vai fazer o procedimento todo na velocidade 70, o movimento de vai. Então, a posição da minha agulha, agora ela vai estar virada pra mim. Para iniciar a primeira passada, eu sempre vou começar na minha linha inferior lá embaixo. Eu vou literalmente passando em cima dessa linha para mim conseguir sumir com ela. E eu vou preenchendo um do ladinho do outro, subindo bem devagar. Não adianta correr, esse preenchimento aqui ele exige paciência. Chegou na borda de cima, a gente vai descer no mesmo quadrante, realizando a segunda passada. Lembrando que aqui no fim são 3 passadinhas. Cheguei até a linha de baixo novamente, vou subir a última passada. Vou andar para frente meu quadrante. Só que para andar para frente, eu volto aqui na metade do procedimento de trás pra gente unir esses quadrantes, tá? Então, eu preciso que um quadrante se conecte com o outro para evitar aquele efeito marmorizado. Então, volto atrás e vou preenchendo um do ladinho do outro, até completar uma passada lá em cima. E vou subir a terceira passadinha. Terceira passadinha começa lá na linha de baixo. Quanto mais juntinho a gente fizer esses pixels e deixar menos espaço de pele em branco por baixo, mais a gente consegue trabalhar esse jogo de iluminação. Então, o ideal é que a gente faça bem devagarzinho, com os pixels mais aglomerados, tampando o máximo de pele embaixo, para não ter que voltar, não ficar traumatizando ali a pele. Consequentemente, o nosso retoque ele vai precisar de menos manutenção, porque ela vai voltar mais fiel, devido a ter um processo inflamatório menor. Esticando muito bem a pele, que a gente está usando somente o movimento de vai. A gente visualizar os pixels. Se você tá vendo aquele borrão de tinta, tá cuspindo tinta, ou a sua mola tá pesada demais, ou a sua agulha tá baixa demais. E aí a parte do plástico da sua biqueira, ela fica encostando nos pelinhos, na pele, e acaba que ela gospe bastante tinta. Então o ideal é que você consiga visualizar o pixel durante todo o seu procedimento. Passadas embaixo e 2 em cima. Ainda com a pele muito bem esticada, com o auxílio desse algodão aqui onde já tem pigmento, eu vou esticando aqui a pele, começo lá rente à linha que a gente fez, voltando aqui na metade do procedimento anterior, sempre conectando um quadrante no outro. E na cauda nós fizemos ela toda em 3 passadas. Agora aqui no corpo da sobrancelha, a gente vai realizar 3 passadas embaixo e 2 em cima. Então, a gente vai fazer 2 passadas completas e na hora de subir a terceira passada, ela vai somente até a metade. Dessa forma, a gente vai trabalhando um jogo de iluminação e profundidade na sobrancelha. Então, no quadrante de cima, onde a gente vai ter 2 passadas, a gente vai ter mais iluminação. E na parte inferior, onde a gente tem 3 passadas, consegue uma profundidade maior nessa sobrancelha. A gente vai caprichar nessa linha de baixo, mas a linha de cima, ela é pouquíssimo pigmento. Chegou lá em cima, já desce bem rapidinho. Na parte da frente, no início da nossa sobrancelha, a gente vai realizar apenas uma única passada bem feita. Com água e soro oxidina no meu algodãozinho, tá?
A gente já acalmar essa pele. E a primeira passada, ela já precisa estar muito bem feita. Eu quero que vocês percebam a saúde que tá essa pele. Não tá uma pele machucada, não inchou, não tem sangramento. Então a micropigmentação, ela é isso daqui, ó. É uma pele saudável, estável. Eu vou vir dando alguns acabamentos aqui nessa primeira passada, pra deixar ela bem feitinha. Vou mudar aqui agora pro meu movimento de venda. E vou fazer só onde eu vejo que tem umas partes mais clarinhas, que não pigmentou tão bem. Aqui embaixo vou caprichar aqui no alinhamento, ó. Já sai praticamente pronta. E depois que a gente vem passando o anestésico, como a gente tá trabalhando aqui com pigmento mineral, a gente precisa ter paciência, porque esse pigmento aqui ele ainda vai subir pra superfície, tá? Então eu não posso ficar dando muitas passadas, porque a cor dela, quando sobe, ela ainda escurece mais. Esse anestésico, ele tem uma ação bem rapidinha. Então a gente vai deixar ele aqui de 30 segundos a 1 minutinho. Depois de 1 minutinho, já vem removendo o meu anestésico. E olha, tanto que uma passada, sem acabamento nenhum, ela já fica perfeita. O diferencial da Shadow é justamente esse alinhamento aqui embaixo. Então eu vou vir fazendo um movimento de leque nessa linha pra esfumar ela e não ficar essa marcação ainda que tá um pouco visível. O movimento de leque a gente vai dividir entre baixo, que é um traço que vai começar em cima da linha que a gente fez, meio e cima. A gente vai fazer esse movimento de leque até o meio da sobrancelha, tá? Então ela vai acabar mais ou menos aqui na metade. A velocidade do meu dermógrafo ainda tá em 70. Então a gente vai começar bem rente à linha. E eu vou abrindo meu movimento de leque. Esse movimento de leque, eu vou realizar ele em toda a base da minha sobrancelha. Então, nessa linha inferior, que a gente vem com o movimento de leque pra conseguir sumir com essa marcação e já criar um esfumado até a metade da sobrancelha. E vira a mão pra fazer finalzinho do leque. Lá em cima agora, na borda superior, a gente quase não leva pigmento, tá? A gente vai deixar ela o mais crua possível pra ter esse jogo de luz. Aqui na frente, eu vou fazer o leque, porém mais espaçado, e eu vou fazer na frente toda. Eu começo rente lá a linha. E eu vou girando a minha mão, ó. A posição da minha mão, ela muda. Entrada bem levinha, pra não pesar. A gente vai vir com o último movimento, que é o movimento cruzado. Então eu vou vir com ela no diagonal, pra mim trazer textura pra essa sobrancelha, criar aquele aveludado. Aqui eu vou unindo movimentos, então aqui eu fiz nessa direção. Aqui eu vou cruzar o movimento fazendo quase que um X, ó, trazendo na direção oposta. Esse movimento diagonal, a gente vai usar ele justamente para tirar algumas manchinhas, conseguir um efeito mais esfumado, mais aveludado, e quanto mais movimentos a gente cruzar em direções opostas, mais esse efeito de veludo a gente consegue. Quando a gente chega aqui na parte da frente, a gente vai espaçar esse diagonal para a gente conseguir mais naturalidade, sem cobrir tanto a pele, mantendo sempre mais o jogo de iluminação. E nessa base superior eu quase não gosto de vir com pigmento, então vou vir fazendo alguns pontilismos bem pontual para conseguir dar essa transição para a pele e volto dando alguns acabamentos. Vocês percebem o quanto esse dermógrafo ele é silencioso e traz tanto conforto pra gente quanto pra cliente. Porque quando é um aparelho que trepida muito, faz muito barulho, isso causa até um medo na cliente na hora de fazer o procedimento, né? E olha, logo após finalizar essas passadas e acabamentos, gente, que resultado aveludado. Eu venho reproduzir com vocês bem rapidinho o outro lado. É o mesmo passo a passo que a gente fez na primeira sobrancelha, realizando ali aquela linha inferior de forma bem devagarzinho, deixando ela mais definida para ter o alinhamento. A gente já sobe para a linha superior com mais iluminação, deixando mais natural com o pixel e realizando a primeira passada bem feita, tá? Lembrando sempre de unir os quadrantes dessa micropigmentação. Então, a entrada e a saída do seu movimento, ela precisa ser muito leve para a gente conseguir fazer essa conexão sem deixar um efeito de marmorizado. A velocidade do dermógrafo para fazer essa primeira passada sempre em 70, que é uma velocidade média. E aonde é 3 passadas, a gente fazer com os pixels mais aglomerado para conseguir um preenchimento e conseguir aquele jogo de luz, tá? 3 passadas na cauda e na base inferior, 2 na base superior e uma única passada no início. Já venho limpando com água e cloroxidina no meu algodão e já venho dando acabamentos da primeira passada. Como eu falei para vocês, do primeiro lado, eu gosto de caprichar muito antes de vir com o anestésico, tá? Posso deixar o anestésico ali 1 minutinho agindo, eu já venho realizando meus acabamentos. Igual do primeiro lado,
venho fazendo o leque na linha inferior para tirar aquela marcação e a gente conseguir um efeito de aveludado até o meio dessa sobrancelha. Então eu faço em toda a linha inferior, levando ali até a metade, esse movimento abrindo o meu leque. Na frente eu venho realizando um leque mais aberto, tá? Então eu faço o pixel ele mais espaçado pra gente ter mais naturalidade. Já partindo ali agora pro nosso acabamento de diagonal cruzado. Então eu vou cruzar direções opostas desse movimento de diagonal, onde a gente vai conseguir dar aquele efeito de veludo. Então eu gosto de fazer entre os fios ali no meio da sobrancelha para dar acabamento. Lembrando que a micropigmentação após cicatrização, ela pode clarear de 40 a 50% da cor. Então eu gosto de vir dando acabamento para definir um pouco mais, já pensando no resultado cicatrizado. Finalizo vindo com os meus pontilismos bem pontual. Essa agulha, por ter 30 milímetros, é a minha favorita nessa hora, justamente por conseguir me dar um pontilismo extremamente delicado. E esse é o resultado final da nossa Brazilian Shadow, utilizando o dermógrafo, Sharper e a agulha de 30 milímetros Easy Click Classic da Dermocamp.